paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de fazer uma leitura bíblica na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bendito seja Deus por estas palavras. Nós vivemos num período onde as pessoas buscam tantas vitórias, né? Na área financeira, conjugal, buscam vitórias na área profissional, né? Nas áreas pessoal, né? Mas nós sabemos que muitas destas conquistas são passageiras, muitas destas vitórias são passageiras, mas a vitória mais importante que o ser humano deve buscar, deve priorizar, é a vitória contra o mundo, contra esse sistema do mundo. Pois a Bíblia diz, Jesus falando no seu Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 16, versículo 26, ele diz o seguinte: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, meus amigos, busque conquistar, busque se profissionalizar, busque ter um casamento sucedido, busque, ter um bom emprego. Tudo isso é importante. Nós não devemos desvalorizar estas coisas. Porém, nós não podemos supervalorizar estas coisas, porque estas coisas são passageiras. As coisas do mundo são passageiras. Aliás, o mundo é passageiro. O mundo passa. E nós sabemos também que o mundo, ele jaz no maligno, conforme está escrito em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Mas nós aqui estamos vivendo e estamos aqui de passagem. Por isso, não devemos supervalorizar as coisas deste mundo, mas devemos buscar vencer, e vencer com Deus, e vencer com Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vamos buscar vencer este mundo, vencer esse sistema corrompido, vencer esse sistema corrupto. E o apóstolo São João, na passagem que nós lemos na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tudo está baseado na fé. A própria salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, é através da graça, por meio da fé, conforme diz-nos o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus amados irmãos, que nós tenhamos a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, que nós tenhamos a nossa fé alicerçada em Deus, porque aqueles que têm fé vencem o mundo. O escritor aos Hebreus, escrevendo na sua carta, no capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento.
para alcançarem uma melhor ressurreição. Os antigos, os patriarcas, venceram o mundo e venceram através da fé. Ainda o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 33 e 34, ele diz que pela fé eles venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza, aleluia, da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos, os exércitos dos inimigos. Então, meus amigos, nós estamos vivendo em um período onde a maldade está se multiplicando, a iniquidade está se multiplicando. Porém, a palavra de Deus nos diz que nós vamos vencer este mundo através da nossa fé em Cristo Jesus. E para encerrar essa meditação, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, ele diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eis aqui as nossas ferramentas: a fé, o amor, a bondade, o bem, o Evangelho de Cristo, né? Com estas ferramentas, nós iremos vencer este mundo. Nós estamos bem preparados por Deus, nós estamos bem respaldados por Deus para vencer este mundo. Basta nós nos submetermos à sua bondade, à sua vontade, ao seu querer, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a seguir, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O mundo está na mentira, mas a igreja está na verdade. A igreja tem a verdade e Jesus Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse ele. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha novamente aí a fé como símbolo, como um escudo que protege o cristão contra as armadilhas deste mundo e contra as armadilhas do diabo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos bem preparados, basta nos sujeitarmos à vontade de Deus. A igreja vai continuar vencendo. Você, em o nome de Jesus, eu, iremos continuar vencendo. Estamos numa guerra, tem várias pelejas, várias batalhas. Às vezes, em algumas batalhas, sim, nós somos derrotados, mas o certo é que o Senhor nos levanta, nos coloca de pé e nos faz vencer esta guerra para a glória do próprio nome dele. Deus abençoe a sua vida, fique firme com Jesus, vença o mundo através da fé.